Fala galera, aqui nesse vídeo vamos estar conferindo os times classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Tivemos aqui, galera, muitas zebras, inclusive aqui eu já tinha cravado aqui alguns os times, né, que se classificariam, né? O Botafogo já estava encaminhado, né, por conta do primeiro jogo. Aos times que avançariam, né, Fluminense, Bahia, Inter, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Todos esses eu acertei. E aí eu falei que podia dar zebra no jogo do Santos e deu no jogo do Bragantino, mas não deu, né? O Bragantino passou até de forma muito fácil. Fortaleza deu zebra. No jogo do Grêmio eu falei que podia dar zebra, deu zebra. E no jogo do Vasco quase que dá zebra em São Januário. E o Vasco passou ali na Bacia das Almas. Então aqui podia dar zebra, eu acertei 3, né? Santos, Fortaleza e Grêmio. Então aqui vamos estar conferindo os times classificados para as oitavas de finais, né? Então temos aqui o Vasco, né, que empatou no primeiro jogo, também no segundo, e que venceu por 7-6 nos pênaltis, e que o Operário teve a bola para eliminar o Vasco nos pênaltis e acabou que perdendo, e o Vasco aí conseguiu aí a classificação nas penalidades contra o Operário lá do Paraná. Fluminense venceu o primeiro jogo por 1-0 e no segundo jogo goleou, né, ali por 4-1, placar agregado 5-1 para o Fluminense. O Bahia 1-0 no primeiro jogo e no segundo jogo 4-0, 5-0 aí no placar agregado. O Botafogo, que já tinha encaminhado, né, a classificação no primeiro jogo, 4-0, no segundo jogo 1-0, 4-1 no placar agregado. Internacional 1-0 no Maracanã e no placar agregado 4-0, né? O Internacional aí que perdeu 3 pênaltis, né? 2 cobrados ali pelo Alan Patrick. Internacional aí classificado para as oitavas de finais, 4-0 aí no placar agregado. Fortaleza 1-1 com o Retrô e no segundo jogo 1-1 também, e que perdeu nas penalidades por 4-1. Atlético Paranaense 0, Brusque 0 no primeiro jogo, e aí o Atlético Paranaense venceu por 1-0 no segundo jogo. Palmeiras já tinha vencido o primeiro jogo por 1-0 e no segundo jogo 3-0, 4-0 aí no placar agregado para o Palmeiras. Atlético Mineiro e Maringá 2-2 no primeiro jogo, e Atlético Mineiro 4-0 para cima do Maringá. Placar agregado aqui, né, 6-2 para o Atlético Mineiro. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, no segundo jogo 4-2, 5-2 aqui no placar agregado para o Flamengo. O São Paulo aqui repetiu, né, os placares 2-1 fora de casa e dentro de casa. Então aí 4-2 no placar agregado para o São Paulo. O Cruzeiro aí 2-0 no primeiro jogo e no segundo jogo 3-0, 5-0 no placar agregado. E aí Santos CRB 1 no primeiro jogo, 0-0 no segundo, e o CRB avançou nas penalidades por 5-4. Corinthians 1-0 no primeiro jogo e no segundo jogo também venceu por 1-0, 2-0 no placar agregado para o Corinthians. E aí o Criciúma venceu o primeiro jogo por 1-0 e levou uma sapecada do Bragantino no segundo jogo, 6-0. 6-1 no placar agregado para o Bragantino. E o CSA, que tinha vencido o primeiro jogo por 3-2, empatou ali no estádio do Grêmio, né, 0-0, e se classificou para as oitavas de finais. Então tá aí, né, no momento aqui temos o artilheiro, né, o Luiz Fernando do Atlético Paranaense, 4 gols, né, o Cano com 4. Enfim, então tá aí, galera, os times classificados para as oitavas de finais, né? Eu, como torcedor do Botafogo, queria muito aqui pegar um desses times aqui, ó, que se classificou, ó. O Retrô, o CRB, o CSA, né, que são times aí de divisões inferiores. E também aqui, se fosse escolher mais outro, né, o Atlético Paranaense, que vem muito mal ali na Série B. Se eu fosse escolher aqui o time da Série A, né, eu escolheria o Vasco, né? Apesar de ser clássico, o Vasco vem muito mal, né? Poderia muito bem ter sido eliminado para o Operário. Enfim, esses times aí eu queria muito pegar nas oitavas de finais
e já garantiu passaporte para as quartas de finais. Então é isso, galera. Já deixa aí nos comentários se você torce em algum desses times, quais os times que você queria enfrentar nas oitavas de finais, né? O sorteio ainda vai ser definido para que possa aí definir os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil.